Sejam muito bem-vindos ao canal Provérbios para a Vida. Bom dia a você que acordou aí junto comigo para ler as Escrituras juntinho e agora no Novo Testamento. É o nosso segundo dia do Novo Testamento. Se você percebeu, esse é um vídeo gravado, a gente não está fazendo a live ao vivo hoje, porque eu estou viajando e onde eu vou lá, em Águas de Santa Bárbara, não pega a internet direito, então por isso, esses dois próximos dias, hoje e amanhã, vai ser esse vídeo gravado, tá bom, minha gente? Mas a gente vai continuar todo dia lendo as Escrituras juntinhos. Hoje, vendo o nosso cronograma aqui, e eu também não vou poder cumprimentar cada um, né, por causa disso, mas sintam-se todos abraçados, cumprimentados, em nome do Senhor Jesus, com a sua graça e a sua paz. Vamos ler aqui o nosso cronograma de hoje, gente. Nosso cronograma de hoje diz que a gente está no dia 260, ou o segundo dia do Novo Testamento, para aqueles que começaram no Novo Testamento. Hoje a leitura, uma leitura concisa, né? Mateus 5 e 6. Entrando em Mateus 5, a gente entra no famoso Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, um dos mais famosos sermões do mundo, é aquele em que o Senhor Jesus vai ampliar, né, nosso entendimento sobre o reino de Deus, sobre o seu ministério, sobre a ética, a moralidade do reino de Deus, sobre como nós vamos viver no reino de Deus, as exigências para um discipulado. Então, o Sermão do Monte é um sermão bem completo, e é ele que a gente vai ver um pouquinho agora, tá bom? Ele é incomparável porque ele traz a salvação, ele leva ao arrependimento e traz a salvação. Uma dose, uma mensagem de arrependimento com uma mensagem também de esperança. Vamos ler junto comigo, gente? A partir do capítulo 5, então, de Mateus, está registrado assim, olha. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Então vamos imaginar comigo, tinha uma multidão, né? Multidão de pessoas, multidão é essa. E lá no capítulo 4 a gente vê o motivo deles terem ido, né? A grande maioria foi atrás das curas das várias enfermidades. Então tinha aquela multidão em torno de Jesus, e ao ver as multidões, ele sobe no monte. Então você imagina que ele vai subir ali, e como a gente vê nos filmes, né, ele vai gritar, bem-aventurado, para todo mundo ouvir. Só que parece que não é isso que o texto diz, olha só comigo. Ao ver, ele se assentou. Então ele senta lá em cima, ele não fica em pé numa pedra, gritando para todo mundo ouvir. Não, ele se assenta, e não as multidões, mas os seus discípulos se aproximaram dele. Então, um grupo de pessoas se aproximou dele, então ele passou a ensiná-los. Então veja, como aqui é restrito o ensino, não para todos ali que estão presentes, mas um grupo de pessoas recebe então o ensino de Jesus. Então ele disse, e alguém que estava lá perto pôde registrar, né, com a graça, o propósito, né, e a misericórdia de Deus, alguém conseguiu registrar ali as palavras dele, né, absoluta providência divina. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. São pobres aqueles que não apenas fisicamente, né, mas os pobres de espírito, aqueles que são humildes, aqueles que não enxergam em si grandes coisas, grandes soberbas, não colocam, não têm uma estima tão elevada de si mesmo. Mas eles são pobres de espírito, eles acreditam que eles não podem, eles não têm a mínima condição de serem aceitos por Deus, por exemplo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, que verão a Deus. Essa limpeza de coração não é ausência total de pecado, mas é a vontade de querer fazer o bem, né? A justiça. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra você. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de você. Todos os profetas foram perseguidos,
Então se alegrem quando forem perseguidos por causa de Jesus, hein, gente? Não é porque quando você for perseguido por qualquer outro motivo, não. É por causa de Jesus, pregando, mostrando o evangelho do reino, sendo a luz do mundo, você não será aceito pelo mundo. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas no lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Então veja, Jesus não traz o fim da lei, né? Mas a lei aponta para ele, no sentido de que ele mostra que é impossível você cumprir a lei, porque o pecado já está no teu coração. Ele traz a interpretação da lei, né, de uma forma diferente, misericórdia. Ele veio ser o cumprimento da lei, porque é por causa do cumprimento que ele faz que nós podemos ser salvos. Ele cumpriu a lei no nosso lugar. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Então veja, algumas pessoas acreditam que não podem ser iguais aos fariseus, aos saduceus, aos escribas, né? Jesus fala que a nossa justiça tem que ser maior que a deles. Isso não significa religiosidade hipócrita. Não estou falando disso. Eu estou falando de justiça. Se eles têm algum senso de justiça, a nossa tem que ser maior, tem que exceder a deles. Não em hipocrisia, mas em verdade. É isso que a gente tem que buscar. Nem sempre a gente vai conseguir, não, tá, gente? Às vezes a gente vai tentar amar o inimigo tendo muita dificuldade de fazer isso, por exemplo, né? Mas o nosso alvo, a nossa meta é a meta que Jesus impõe pra gente como ordem, tá bom? Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo, então, esse termo aqui que Jesus usa, essa introdução, né? Eu, porém, lhes digo, sempre que ele fala isso, você pode entender que ele não está desmentindo ou anulando a lei, mas ele está explicando o verdadeiro sentido da lei. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. O que ele está falando é que não apenas os nossos pecados não são manifestados apenas nos nossos atos. Não é porque você não matou alguém que você pode ser considerado inocente. Mas ele vai explicar que o próprio ato de você xingar o seu irmão, a mesma motivação que você xinga é a mesma motivação de alguém que mata. A diferença está no ímpeto da ação, né? Mas o interno ali, o coração, ele está movido contra o inimigo. E é isso que mostra o quanto você é pecador, entendeu? Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta no altar e lá se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. Aqui ele mostra o quanto é ruim para o Senhor você fazer qualquer ato de uma forma hipócrita. Portanto, você tem que, a todo custo, tentar resolver essa hipocrisia dentro dos seus atos. Tá? Se teu irmão tem alguma coisa contra você, você está oferecendo uma oferta no altar? Vai, volte e se reconcilie com seu irmão.
resolva essa contradição interna entre a sua vida e os seus atos. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz e o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Verdade lhe digo que você não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Essa era a lei. Eu, porém, lhes digo: todo que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração. Aqui está como Deus nos julga no nosso coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Essa passagem aqui é muito comum nas sessões de aconselhamento bíblico. Um homem chamado Jay Adams, ele chamou isso de amputação radical. O que faz você tropeçar? Arranque e jogue fora. Tem algum caminho da sua ida de casa até o trabalho? Nesse caminho tem um outdoor que mostra para você uma mulher sensual? Troque de caminho. Tem alguma pessoa que é seu amigo de infância que leva você a pecar? Corte essa amizade. Qualquer coisa que leva você longe da santidade, corte, jogue fora. É melhor você entrar no reino de céus, né? Sem uma parte do corpo, essa é a metáfora, né? Do que você manter parte do corpo mas não entrar no reino dos céus. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo que quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, nem por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. Passar disso vem do maligno. Então, qualquer juramento, quando você jura por alguma coisa. Só que nada é seu. Tudo pertence a Deus, né? Então, quando você tá jurando por algo que não lhe pertence, então não faça isso. Seja o seu sim, sim, ou não. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente, né? A tal da lei do talião. Eu, porém, lhes digo: não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar uma milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Então, essa passagem aqui que coloca o caminho, né, bem mais estreito, acho que só é possível a gente oferecer o outro lado da nossa face quando a gente entende de fato quem nós somos e quem é o outro, né? O amor ao outro, a base do amor ao outro, para mim, ela começa no entendimento de quem é o ser humano, um pecador, e você olhar o outro, aquele que te xingou no trânsito, você olhar para ele e falar assim: olha, o que ele me fez me deixou chateado, mas o que ele precisa não é de um outro xingamento. Ele é um pecador, assim como eu, só que talvez ele não conheça Cristo como eu conheço. O que ele precisa de mim é conhecer a luz, não outra trevas, né? Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez com que a minha paciência agora fosse fortalecida, fosse treinada, fosse forjada, e o que eu preciso oferecer a essa outra pessoa é Cristo, porque o que ela precisa é de Cristo. Então, eu acho que somente você olhando para aquela pessoa, fala: olha, essa pessoa, ela tem a imagem e a semelhança de um Deus que eu tanto amo.
ela está a todo momento se rebelando contra isso, se revoltando contra isso, rebeldia ferrenha contra isso. Mas ela tem a imagem e a semelhança do Deus que eu amo. E é uma ordem do Senhor Jesus, eu preciso amá-la. Você só se ofende quando você tem uma estima muito elevada de si mesmo. Você acredita que você é, né? E alguém ofendeu a sua glória, a sua honra. Se é para você ficar ofendido, se ofenda quando alguém atinge a honra e a glória de Deus. Não consigo mesmo. Vocês não ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Segue na esteira do que eu estava falando, né? Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Ele faz o sol nascer sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também fazem o mesmo. E se saudarem somente os seus irmãos, estão fazendo demais? Gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como perfeito o Pai de você é o Pai de você. Como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Veja, esse é o nosso alvo. E eu acho que a possibilidade de fazer isso, é conhecendo a si mesmo, conhecendo o próximo e conhecendo a Deus. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. E sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Eu conheço gente que todo momento fica me contando as obras de justiça que fez. Eu confesso que difícil para mim é ouvir. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Na verdade, lhes digo, eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto. E o seu pai, que vem em secreto, lhe recompensará. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Verdade lhes digo, eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orarem, entre no seu quarto, fechada a porta, ore ao seu pai, que está em secreto. Se o seu pai, que vem em secreto, lhe dará recompensa, e o seu pai, que vem em secreto, lhe dará recompensa. E orando, não usem vãs repetições, os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Sejam, portanto, como eles. O Pai de vocês sabe que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. É um costume, né? Cantarolar em orações repetidas, como se por muito falar o Pai fosse ouvir, né? Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, os hipócritas, porque desfiguram o rosto, a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Verdade lhes digo, eles já receberam a sua recompensa. Você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, e não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai, em secreto. Seu pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Antes disso, falar rapidinho sobre o Pai Nosso, né? O Pai Nosso ele serve como base, né, para as nossas orações. E veja que existe aqui aquela
doxologia, né? Aquilo que é elevado aos céus, santificando. Santificado seja o teu nome na nossa vida, né? Que o nome dele já é santo. Venha o teu reino, então é tudo que de Deus para nós, depois ali nossas súplicas em relação aos nossos relacionamentos aqui no mundo. E são interessantes, tem um livro do reverendo Ernest Maia. Ernest Maia é um reverendo presbiteriano, e um livro muito interessante sobre o Pai Nosso. Ali, quem quiser, quem gosta de leitura, eu recomendo. Tesouros no céu. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Onde estiver o seu tesouro, o que você dá valor ao mundo, né? Às vezes não é dinheiro que você não tem, mas o que você dá valor é onde vai estar o seu coração. A gente chama de ídolos, né? Ídolos falsos. Mesmo você adore o seu trabalho, a sua família, os seus filhos, mais do que a Deus, se tornaram os seus ídolos. Olha lá, só lá vai estar o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. É a riqueza quando se torna o senhor da sua vida. E nós frequentemente sofremos com esse mal. Sejam os ricos, sejam os pobres. Os pobres querendo ser ricos e os ricos querendo ser mais ricos ainda. Ou seja, atinge a todo mundo. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A ansiedade, na verdade, é uma falta de entendimento no coração de quem Deus é e da sua providência, né? Por mais que a gente leia isso, às vezes a gente não consegue convencer o nosso coração disso. Porque quem tem a chave para o nosso coração é o Senhor. Portanto, é preciso entender essas coisas e orar para que o Senhor transforme o nosso coração. As orações, elas têm sempre como base, como motivação principal, a mudança em nós, não a mudança. E por que se preocupam com os que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Será que a gente vive? A gente aceita isso. A gente aceita que isso é verdade. Mas a aceitação, ela requer uma prática, né? A gente aceita de verdade. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia seu próprio mal. A preocupação é colocar no hoje uma ocupação que só haveria amanhã. Então, nós normalmente projetamos um futuro. Essa projeção do futuro sempre é calamitosa, é negativa, e a gente coloca no hoje, tentando resolver o hoje, é aquilo que só acontecerá amanhã. Então, deixa o dia, cada dia, ao seu próprio mal. Confiemos
do Senhor. Até aqui, então, a nossa leitura de hoje, Mateus capítulo 5 e 6. Ainda segue o Sermão do Monte ali no capítulo 7, mas isso só amanhã. Muito obrigado, povo de Deus, pela leitura de hoje, pela companhia de hoje. Obrigado a você que está frequentemente acompanhando essa leitura, porque um fortalece o outro, não é verdade? Um beijo no coração das minhas queridas irmãs, um forte abraço aos meus irmãos. Eu vou ficando hoje por aqui, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Eu fui.